Começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto, vamos lá para mais um resumão de informações e opiniões por aqui. Antes de qualquer coisa, quero pedir a sua colaboração rumo aos 40 mil inscritos aqui no YouTube. Peço o seu apoio, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para receber todas as novidades. Chegue junto e faça parte da família da comunidade SBTV. Semana difícil, ainda é terça-feira e já está com aquela carga pesada para o torcedor do Bahia em relação ao jogo de ontem contra a equipe do Santos. Eu queria começar esse vídeo de hoje, pessoal, com informações sobre a torcida, um comentário muito importante, porque precisamos enaltecer o torcedor que foi ontem à Fonte Nova. Mais uma vez, eu faço questão de trazer aqui esse comentário quanto à torcida. Foram mais de 41 mil presentes, 41.431 presentes, 41.006 pagantes. Foi o 13º jogo consecutivo com mais de 30 mil pessoas na Arena Fonte Nova. É algo a ser destacado. Eu confesso que eu não me lembro qual foi a última vez que a gente teve uma sequência tão grande com mais de 30 mil pessoas na Fonte Nova. Realmente algo de se louvar e se destacar. E que, infelizmente, em campo, o clube não acompanha essa adesão tão forte da torcida. Se tivesse na mesma sintonia, cara, seria incrível. Tenho certeza. Eu espero que consiga reverter esse quadro nessa Série A do Brasileirão. Mas, é importante a gente falar sobre isso, né? Segunda-feira, 8 da noite, trânsito, chuva, todas as circunstâncias que realmente são impeditivas para você sair de casa hoje em Salvador, e mais de 40 mil presentes. Apenas a torcida do Bahia. E trazendo dados estatísticos sobre média de público pagante, o blog do ranking da CBF trouxe aqui a informação que o Bahia é a quinta equipe, né, com maior média de público pagante, com 37.022 de média de público pagante, 444.261 de total de público em 12 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas. Indo para um pouco mais sobre os números, sobre a parte profunda, digamos assim, da análise sobre a partida contra a equipe do Santos, né, gente? Até abaixar um pouco aqui minha câmera para vocês poderem ver com um pouco mais de clareza aqui alguns números. Tá, vamos lá. Destacar Marcos Felipe e Camilo Cândido. Marcos Felipe, mais uma vez, em momentos importantes, esteve à disposição para poder salvar o Bahia, principalmente no começo do jogo. É um cara que, enfim, dispensa comentários, ele dá a volta por cima na carreira, na minha opinião, o melhor ano dele no Bahia, o melhor ano dele na carreira, para mim, é no Bahia, perdão. E, infelizmente ou felizmente, né, essa questão em evidência. Quando um goleiro trabalha tanto, algo não está certo. Isso foi o que o próprio Ceni falou em entrevista coletiva. Enfim, os dois para mim foram os principais do Bahia no dia de ontem. Camilo Cândido fez um belo gol, um cara proativo, que apoia muito bem na parte ofensiva. Para mim, né, só faltou o triunfo para coroar essa atuação do atleta. Para mim, Everaldo, destoando mais uma vez em relação à criação ofensiva, um cara que prejudica muito o Bahia na criação ofensiva, um cara que protege e tudo mais, só que não consegue ter um aproveitamento positivo nessa questão de proteção e dar sequência ao lance. Proteção ou dar um passe com qualidade, ou se posicionar bem, se projetar bem para poder fornecer ali uma possível finalização, possível cruzamento. Tá sendo também muito abaixo no jogo de ontem, né? Tá na posição que não é a dele, tá ali improvisado, mas mesmo assim é um cara que realmente nos últimos jogos está muito abaixo, fez gol contra o Coritiba, mas ainda está abaixo. Ademir acabou sentindo no segundo tempo, vinha regular na partida, na minha opinião. Ratão teve seus lampejos positivos e negativos no jogo, é um cara que ainda precisa se provar na minha visão, vem fazendo gols, vem contribuindo, mas eu acredito que ele pode se entregar um pouco mais no seu esquema. O Iago Felipe, na minha visão, foi uma partida regular dele, né? Foi bem, apesar de ceder muitos espaços defensivamente falando, é um cara que foi voluntarioso. O Nicolás Acevedo também, não, na minha visão, não comprometeu tanto. Teve lances de desatenção, teve sim. É um cara que precisa ter mais atenção nos passes curtos e longos, né? Se ligar um pouco mais no jogo, né? Se ligar nas partidas e entender a realidade que ele está. É um cara que tem qualidade, a gente sabe, mas que, né, também desceu de produção em comparação com o começo do ano e o que a gente está acostumado a ver do atleta. Vitor Hugo e Canu, para mim, é uma partida muito abaixo dessa dupla de zaga do Bahia. Acho que eles realmente estão também em queda de produção. É de se rever essa dupla de zaga, na minha opinião. Por mais que sejam líderes do grupo, para mim,
o Marcos Vitor e o Gabriel Xavier merecem ser observados com olhos positivos. E o Gilberto também é muito abaixo. Também queda de produção pelo que a gente estava esperando dele nesse começo de jornada dele aqui no Bahia. Mas enfim, pessoal. O Everaldo ele foi o destaque negativo do Bahia. 73 minutos jogados, um chute, nenhum no gol, 9 passes certos de 14 executados, uma porcentagem de 64% de acerto, um duelo ganho de 5 disputados no chão, 20% de aproveitamento, nenhum drible certo, um impedimento, 6.3. Um cara que realmente precisa dar a volta por cima. Eu torço para que isso aconteça, mas tá muito complicado, Everaldo. Me ajuda, meu querido. Tá muito mal. O Mingote também entrou errando tudo no jogo. Meu Deus. Festival de horrores, uma posição que mais uma vez se prova que o City e o Bahia erraram em não ter contratado nessa segunda janela. Infelizmente. Mas enfim, trazendo daqui um comentário do Lula Bonfim, né, meu querido amigo Lula Bonfim do canal Extracampo, que, enfim, apenas complementa o que eu disse. O Bahia pagará até o fim do campeonato por 2 erros, com quais a direção do clube, sob o comando do Grupo City, decidiu insistir. O primeiro foi a permanência do Paiva por longo tempo, o treinador que negligenciou a parte defensiva, e o segundo foi a não contratação de um bom 9. É o resumo. Faço das palavras do Lula a minha. Um abraço para ele. Gente, o Santos não vencia o Bahia aqui, inclusive, há 20 anos, né, na Arena Fonte Nova, pra vocês terem noção. Para finalizar o vídeo, né, do show de bizarrices, o que faltava era o adepto, né, o Paiva aparecer, respondendo o torcedor em rede social, no post do Bahia, inclusive, hein, Renato Paiva? Tu não cansou, né, cara? Tu não cansou de protagonizar tantas circunstâncias aqui. Teve que, enfim, responder mais um torcedor em rede social. Realmente é complicado. Um torcedor, gente, comentou aqui, né, enfim, a opinião dele com relação a Renato Paiva, né, de que o problema não era o Paiva e tudo mais, que segundo torcedores o problema era ele e tudo mais. Enfim, não quero me aprofundar nesse comentário, mas teve um torcedor que discordou, disse que Paiva era fraco, que ele sempre foi por onde passou, que ele foi fraco por onde ele treinou, e que reflexo dele ainda, que erros bobos na zaga desde janeiro nunca foi consertado. E o Paiva respondeu o seguinte: hahaha, campeão no Benfica e no Independente, sempre fraco. Ah, é o que respondeu Renato Paiva. Eu acho que, enfim, nem vale tanto desgaste assim, mas para evidenciar o técnico que estava aqui, que atrasou o nosso lado, que nos fez ter até então, uma das piores campanhas fora de casa do Bahia desde 2003. Com tanto tempo para trabalhar, teve material humano, teve acerto, teve erro e um conjunto de muitas circunstâncias. Mas, Paiva, esquece o Bahia e a gente vai te esquecer também. Tomara que com um futuro positivo, que a gente nem vai lembrar de você, irmão. Pelo amor de Deus. Bizarro essa resposta dele. Eu acho que é uma tiração de onda, é um desrespeito com o torcedor. Aliás, desrespeito com o torcedor que mais aconteceu na minha visão nessa passagem tenebrosa de Paiva pelo Bahia. Esse é o conteúdo de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Torço pela evolução do Bahia, torço pela volta por cima. E eu espero que você também esteja com a gente aqui no canal, esteja com a gente aqui imbuídos em cobrar, em incentivar e criticar. Um abraço, até o próximo conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações.